No estado do Rio de Janeiro, 34 casos de febre amarela foram registrados até agora, sendo que 12 pessoas morreram desde julho por causa da doença. As autoridades fazem algumas recomendações para os turistas que estiveram na cidade no feriado prolongado. O subsecretário de Vigilância em Saúde do Rio, Alexandre Chiep, fez algumas recomendações para as pessoas que visitarem o estado no carnaval. Apesar de aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a gente não ter evidência de circulação do vírus, nós estamos nos antecipando a um cenário futuro. Então, mesmo para os moradores daqui da cidade, a gente está recomendando a vacinação. E, eventualmente, pessoas que forem curtir o carnaval, que não estejam vacinadas, que evitem a área de risco, como florestas, cachoeiras, e que adotem as medidas de precaução individual com o uso de repelentes. Para quem for às áreas de risco, uma recomendação especial. Quem vai visitar a área de risco, que esteja com a sua vacinação feita com pelo menos 10 dias de antecedência, que é o período médio que a pessoa já consegue a imunidade após a vacinação. Para quem vai ficar na capital do estado, as autoridades afirmam que não há risco. Hoje o risco, por exemplo, de você adquirir uma febre amarela no Sambódromo é zero. Não existe nem vetor de transmissão da febre amarela silvestre ali no Sambódromo e nem evidência de circulação do vírus aqui na cidade do Rio de Janeiro. Desde julho do ano passado, foram registrados 353 casos de febre amarela no Brasil. 98 pessoas morreram. Até agora, nenhum caso urbano foi registrado no país. No estado do Rio de Janeiro, 12 pessoas morreram desde julho do ano passado por causa da febre amarela. A vacina contra a doença é recomendada pela Organização Mundial da Saúde desde 2017 para quem visita o Brasil. Acompanhe agora o plantão da redação. Terminou no último sábado a campanha de vacinação contra a febre amarela. E em algumas cidades da região, a meta da imunização não foi atingida. Em São José dos Campos, 265 mil pessoas tomaram a vacina. O objetivo era atingir 509 mil moradores. Em Taubaté, apenas 1/3 do público-alvo foi vacinado, 80 mil pessoas. A meta era 250 mil munícipes. Nas duas cidades, a vacinação continua nas unidades de saúde, mesmo com o fim da campanha. A Prefeitura de Aparecida quer passar a administração da Feira Livre da cidade para iniciativa privada. O objetivo é abrir uma licitação para escolher o gestor que deverá construir um centro popular de compras para abrigar os ambulantes. Os feirantes, por sua vez, vão pagar uma taxa mensal para o uso dos boxes. Segundo a Prefeitura, o contrato de concessão será de 30 anos. Fique agora com a previsão do tempo. São Paulo, mínima 20, máxima 28. Jacareí, mínima 19, máxima 27. Lorena, mínima 19, máxima 28. E São Sebastião, mínima 22, máxima 26 graus. No Brasil, muitas empresas insistem em praticar a chamada venda casada, que obriga o consumidor a adquirir mais de um produto. Quando o cliente tenta realizar a compra de um produto ou serviço, é informado de que não pode fazer a compra de forma isolada e que precisa pagar por algo a mais. Acompanhe na reportagem. A venda casada ocorre quando o fornecedor de um serviço ou produto quer obrigar o cliente a adquirir itens a mais para ter direito ao que realmente deseja comprar. Essa prática é considerada crime contra a ordem econômica e contra as relações de consumo por tirar do consumidor o direito de escolha. De acordo com o artigo 39 da Lei nº 8.078, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços práticas abusivas, como condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outros. Para a Confederação Nacional das Seguradoras, o consumidor precisa estar sempre bem informado para não cair neste problema. Por isso, é importante ficar atento ao que pode ser considerado venda casada. Exemplos comuns são os financiamentos de imóveis que exigem a contratação de um seguro habitacional e também a concessão de cartões de crédito que obrigam o cliente a contratar seguro ou título de capitalização. Outro caso muito praticado é a obrigatoriedade de clientes comprarem lanches apenas no estabelecimento que desejam frequentar, como é o caso dos cinemas. Até mesmo casos em postos de combustíveis já foram registrados. Os motoristas eram obrigados a consumir refrigerantes para que tivessem o direito a realizar o pagamento a prazo. A aquisição obrigatória de brinquedos junto a lanches também é proibida.
A recomendação ao cidadão é que, caso observe tentativa de venda casada, tente conversar com o gerente do estabelecimento. Porém, se isso não resolver, é preciso denunciar o caso aos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON. A pena para essa prática é de 2 a 5 anos de detenção ou multa. Acompanhe mais uma parte da entrevista de hoje. Olha, hoje nós estamos falando aqui sobre um assunto muito importante que vai aí agitar esse ano político, né? 2018, eleição, e o uso cada vez mais intenso das redes sociais para esse processo. Trouxemos aqui um exemplo no primeiro bloco sobre a questão do mau uso da rede, né? E não era período eleitoral, mas foi um exemplo importante, é o caso da deputada Cristiane Brasil, indicada para o Ministério do Trabalho, que posou num vídeo, né, num iate com rapazes musculosos do lado e tal, e que depois o pessoal pendurou carteiras de trabalho na sunga dos camaradas, porque parece que eles também têm qualquer tipo de imbróglio aí com a Justiça do Trabalho. Isso numa eleição pode trazer problema para quem faz, né? Com certeza. Não só para quem gera o fato, como para quem compartilha, né? Agora, no começo de março, está para sair uma regulamentação com as regras que vão disciplinar o pleito de 2018. Então, o TSE, ao publicar isso, deve regulamentar como vai fazer especificamente sobre essas questões aí, relativas a memes, relativas à geração de fatos que não são verdadeiros. Agliberto Chagas está conversando com a gente e nós vemos aqui também algumas situações importantes com relação ao uso da informática, né, a serviço desse processo eleitoral. E, naturalmente, que os candidatos vão parar de fazer tanta despesa de rua, mas vão ter uma despesa de base, né, para fazer e alimentar a rede, tirar, botar, vai ser um negócio diferente, que vai exigir um conhecimento de informática profundo. Com certeza. O mundo digital ele é um mundo de algoritmos, é um mundo de equações, né? Então, o algoritmo ele é alimentado por variáveis como idade, faixa etária, né, como condição, classe social, localização das pessoas, grau de instrução, uma série de variáveis que formam a opinião das pessoas, né? Que formam a cultura e a forma como as pessoas veem as informações, analisam, decodificam e tal. E essa é a grande novidade. Eu coloco que esse ano nós vamos ter a democracia digital sendo testada nas urnas, né? Nós vamos pela primeira vez colocar na grande praça digital as informações dos candidatos, né? Para que eles convençam os seus eleitores a partir disso. Então, nós com certeza teremos uma eleição mais pautada nas ideias e na capacidade de executar essas ideias, né? Também não adianta ter só ideia e depois não conseguir executá-la. Então, os candidatos e mesmo as pessoas têm que começar a pensar. Eu tenho que formular ideias como candidato e o eleitor tem que saber filtrar essas ideias para saber se elas são execuíveis ou não, né? Esse é o grande desafio. E eu acho que vai ser uma coisa também interessante, um dado novo, né? Porque o jovem de 16 anos querendo pode votar. Mas o jovem com menos de 16 anos e que tem uma acessibilidade enorme na internet, maior do que muitos adultos, vai participar desse processo de campanha também, porque ele vai interferir, certamente. Com certeza. Nessas bases de dados. Eu participei de uma solenidade em Campos do Jordão, em que foi instituída a Academia de Letras dos Jovens, né? Então, tem garotos de 8 até 18 anos que estão escrevendo e estão participando. Teve um menino que deu um show na hora de falar sobre a ferrovia e tal, parará, gurizinho, quer dizer, e mexeu na internet lá, foi ele que conseguiu solucionar o problema da exposição pelo computador, porque ninguém estava conseguindo mexer naquilo. Quer dizer, essa garotada de 12 anos vai entrar também nesse processo. Com certeza, são os nativos digitais, eles já nasceram na época, na era digital. E eles, com certeza, têm uma forma de se comunicar e de usar a ferramenta muito mais dinâmica, muito mais efetiva, né? Então, com certeza, eles vão influenciar também os seus pais, os seus amigos, o entorno ali, o seu grupo social que está no seu dia a dia. Agliberto, eu acho que isso aí é saudável, né? Porque já vai começar a botar essa garotada mais cedo
né, na participação política. Eles vão ficar politizados com mais possibilidades de, no futuro, discernir sobre o que é bom e o que é ruim para o país, né? Porque nós estamos vendo muita coisa ruim por aí. Essa molecada que está vindo aí, os garotos aí que estão chegando, os chamados milênios, né, que são a partir de 15 anos, uma geração que já nasceu na era digital, que já foi alfabetizada usando os recursos digitais, eles têm uma forma muito líquida de lidar com as informações e com as emoções também, né? Eles mudam muito rápido de preferências, e isso é uma dinâmica que nunca nós experimentamos na história da humanidade, né? E agora nós vamos ver isso sendo usado num pleito eleitoral, principalmente para discutir e debater ideias. Hoje a informação está na rede social, está lá na base do Google, está lá na base do Facebook, de qualquer outra rede social dessa aí, e que ele pode buscar a informação e, ao trabalhar isso, ele pode influenciar com mais efetividade os resultados das eleições, né? Uhum. Essa é a novidade. Você é professor, né, da FATEC, né? Isso. E penso eu que lá as suas turmas estejam buscando conhecimento também nessa área aí para atuar já nesse processo eleitoral. Com certeza. Os meninos têm um jeito diferente de debater política hoje. Eles são mais silenciosos do ponto de vista do protesto, da indignação, mas eles estão intimamente ligados às informações. Eles estão constantemente ali sendo alimentados e influenciando as informações. Então, eles têm debatido na faculdade, sim. São debates interessantes, inclusive debates sobre o futuro, né? Porque eles já têm consciência de que a eleição gera um resultado para o futuro. E eles estão inseridos nisso. Daqui a pouco eles estão no mercado de trabalho e o resultado do que for realizado nas eleições desse ano podem gerar mais ou menos emprego, pode gerar mais ou menos tecnologia, pode gerar mais ou menos sucesso na economia. Isso vai afetá-los diretamente no futuro, né? O Agilberto Chagas é cientista social, veio aqui ajudar a gente a refletir sobre essa eleição diferente que vai ter, né? E eu acho que ele deu um alerta importante para esse pessoal que gosta de brincar com o que não é para brincar, né? Essa história de botar notícia falsa, compartilhar notícia falsa, vai dar problema para todos os agentes que entrarem nesse tipo de situação. Obrigado mais uma vez pela vinda. Eu que espero agradeço. que volte mais vezes. Eu que agradeço. Trazendo suas luzes aqui para o nosso debate. Obrigado. Mulheres da região encontram uma alternativa mais econômica para enfrentar o trânsito caótico das cidades. Você conheceu a lista das principais tentações para aqueles que querem vencer a obesidade. E você viu também que as autoridades do Rio de Janeiro estão fazendo recomendações para os turistas que estiveram na cidade no feriado prolongado. E estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo o olho verá. Muito obrigada pela sua companhia.